Olá, eu sou o pastor Sérgio do Ministério Palavra e Vida em Nova Friburgo. Que bom que você está compartilhando do nosso programa Palavra de Vida. Olha, em João, no capítulo 20, nós vamos encontrar uma mulher muito deprimida, Maria Madalena, muito triste. Jesus havia morrido, ela chorava muito aquela madrugada e, junto com uma outra amiga, Maria, elas vão até o sepulcro. Eles vão lá perfumar o corpo de Jesus, elas vão tentar agradar Jesus morto de alguma forma. E quando elas chegam lá, a pedra está removida e o corpo de Jesus não está mais no túmulo. Percebe que Maria Madalena estava chorando, angustiada, triste, e que quando ela chega no local, ela não consegue perceber que a glória de Deus havia sido manifesta? Nós agimos assim. Deus nos promete, nos faz grandes promessas, mas nós não conseguimos enxergar a glória de Deus diante dos nossos olhos. Nós ficamos com o problema, nós ficamos com a dificuldade, nós ficamos com o sofrimento, com o choro. Elas encontraram a pedra removida. A promessa tinha sido completamente cumprida quando ele prometeu que ressuscitaria. Elas não conseguiram enxergar isso. Elas ficaram com o problema, elas ficaram chorando, querendo um corpo morto, manifestando uma fé morta diante do sobrenatural. Já havia acontecido. O milagre já havia acontecido, mas elas não conseguiam ver. E mediante tal desespero e angústia, elas vão buscar ajuda nos amigos. E elas vão procurar Pedro e João. E quando Maria Madalena chega a eles, ela transfere para eles toda uma angústia, todo um mal-estar. Ela diz para eles que toda a esperança havia acabado. Roubaram o corpo de Jesus. Percebe que Maria Madalena está focada no problema, na dificuldade, no choro, na angústia, na dor, no desespero? Deixou de ver o milagre acontecer. O milagre da pedra removida já era o cumprimento da promessa na vida dela. Mas ela não percebeu. E aí eles saem correndo para ver a má notícia. E quando eles chegam lá, João chega primeiro, mais novo, mas João não entra. E aí começa grandes ensinamentos do Senhor para você e para mim. Muita gente vai até a casa de Deus, mas não entra na presença de Deus. Ela se envolve com tudo que está em volta. Não é ousado, fica vivenciando uma má notícia, uma dor, um problema, uma situação, mas é incapaz de entrar, de participar do culto de forma efusiva. Ela fica esperando alguma coisa acontecer. E o que acontece? Pedro chega e entra. Pedro é mais ousado, mais experiente, já tinha ouvido grandes promessas de Deus lá na ceia, quando Jesus lava os pés dele. Ele não queria, né? E há aquela toda conversa de Jesus com eles. Jesus diz para Pedro: Pedro, o que eu faço agora você não entende, você vai entender depois. E Pedro realmente não entendeu o que Jesus queria dizer com aquilo, com morte, com ressurreição. Ele não estava conseguindo entender. Aliás, a gente não entende muita coisa, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E aí a gente fica, às vezes, perdido por falta de conhecimento da palavra, ou até mesmo de sermos ousados naquilo e acreditar naquilo que Deus diz. Mas, enfim, ele entra, pelo menos ele entra. E quando ele entra, quando você é ousado na presença de Deus, quando você não tem medo daquilo que está ao teu redor e você enfrenta a situação em Cristo e entra de forma forte naquilo que está sendo ministrado, você vê a glória de Deus. E ele contempla o lenço que estava no rosto de Jesus, dobrado na cabeceira do túmulo. Aquilo foi uma grande revelação para Pedro, porque ele lembrou daquilo que Jesus havia dito para ele.
olha, o que eu faço hoje você não entende, você vai entender depois. Quando ele vê o lenço dobrado, diz uma tradição judaica que quando alguém visitava a casa de um amigo ou de um parente e deixava o guardanapo ou o lenço dobrado, significava de que aquela pessoa gostou tanto do trato que tinha recebido que ela voltaria um dia. Isso era praxe no meio deles. E quando ele vê o lenço dobrado, ele lembra do que Jesus havia dito, que você está vivendo agora, você não entende, você vai entender depois, que é o trabalho de Deus, o trato de Deus com a gente, preparando a gente, amadurecendo o nosso coração para que a gente possa contemplar grandes maravilhas de Deus. Ele vê o lenço e lembra de tudo isso e sai do túmulo, com certeza, com uma grande revelação no coração de que toda aquela dificuldade, todo aquele problema estava sendo sanado com a promessa sendo cumprida de que ele voltaria. João olha aquilo, fica curioso e entra também dentro do túmulo. E o que acontece? A palavra de Deus diz que ele viu o túmulo vazio, viu o lenço e creu. Ele viu e creu. Não era bem essa a vontade de Deus. Deus gostaria que ele cresce sem ver. Mas Deus é tão bom que deixou que ele visse o túmulo vazio, saísse feliz, porque agora ele passou a crer no milagre de Deus. Que Deus realmente podia e pode cumprir aquilo que ele nos diz. Ele sai do túmulo junto com Pedro e eles vão embora. E agora como é que fica Maria? Maria Madalena agora fica contemplando os dois indo embora e ela continua chorando. Os dois, felizes, retornam. E aí é um outro caso, para a gente ver outro dia, eles se trancam, depois volta o medo. Né? Mas naquele dia, a revelação era para Maria Madalena como está sendo para você hoje. Maria Madalena vê os dois saindo, sem comentar nada, cada um com a sua alegria, a sua revelação. Ela continua chorando. Está faltando ousadia, Maria. Está faltando a Maria entrar no túmulo. Mas Maria até então não havia entrado. É preciso um envolvimento. Não podemos ficar apenas na superfície, não podemos ficar apenas contemplando as pessoas receberem bênçãos, a palavra de Deus ser ministrada e nós não nos envolvermos com ela. Nós temos que entrar. Não podemos ficar à porta, nós temos que entrar, participar. E aí ela sente no coração, talvez por curiosidade dos dois saírem sem falar nada, e ela entra e ela vê o céu aberto. Por que ela vê o céu aberto? Ela vê dois anjos sentados, um à cabeceira e o outro aos pés do túmulo. Ela contemplou o que nem Pedro nem João contemplou, porque aquela situação toda era para Maria Madalena, desde lá da casa dela, do sofrimento, das orações, da tristeza, do choro, até aquele momento, Jesus queria falar com ela. Jesus queria manifestar a glória dele para ela. Queria que o céu se abrisse para Maria. Revelou aos outros dois. Sim, claro, porque Deus trabalha de forma multi. Né? Ele se revela a cada um que o busca. Mas naquele dia, ele queria falar com Maria Madalena. E quando ela entra e vê os dois anjos, ela estava vendo o céu aberto. Primeiro, a pedra já removida, que ela não percebeu. Agora, os anjos diante dela, ela vê o céu aberto, mas ela continua sem entender nada. Jesus está falando de forma clara, mostrando o céu aberto para ela, mostrando os anjos para ela, mas ela não consegue ver a resposta, a solução do seu problema. Ela continua querendo um Jesus morto, uma fé morta, diante de tanta beleza, de tanta glória. Ela pergunta para eles: onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Quer dizer, ela vê o céu aberto, a glória de Deus manifesta e ela está querendo alguma coisa que já foi resolvida há muito tempo. Os anjos perguntam para ela: por que choras, Maria? Como quem diz: você está chorando? Não há sentido no seu choro. A promessa já foi revelada, está escrito na palavra. É só você ver que a resposta que você quer
já está escrita, já está revelada a você. É só você crer, é só você acreditar. Olha, a pedra já foi removida, Jesus não está mais aqui, você já venceu, você, a sua resposta, o corpo morto, você não precisa mais contemplar, porque ele está vivo. Mas ela não percebe. Ela quer o corpo porque quer o corpo morto de Jesus. Insiste numa coisa que já não tem mais sentido, porque aquilo já tinha sido resolvido. Mas ela quer o corpo de Jesus, morto. Então ela se vira e contempla um jardineiro. Um jardineiro parado, ela não sabe quem é aquele que a princípio ela acha ser um jardineiro, e na verdade é Jesus diante dela. Mas ela também não consegue ver que é Jesus. E ela pergunta para o próprio Jesus: se o Senhor guardou o corpo do meu Senhor, deixa eu cuidar do corpo do meu Senhor. Assim somos nós. Diante da glória de Deus, diante de tanta maravilha, diante do céu aberto, nós continuamos chorando, continuamos preocupados, continuamos ansiosos, querendo uma coisa que já foi resolvida. Ela vai e quer do jardineiro que está ali diante dela alguma coisa que já não existia mais. A vida estava diante dela e ela estava querendo a morte, sem perceber. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui para explicar algumas coisas para você que estão dentro desse texto. Os dois anjos, um à cabeceira e o outro aos pés, nos remete à Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinham dois anjos, um à cabeceira e o outro aos pés dela. E as pontas das asas se tocavam, e eles olhavam para dentro da arca. Dentro dessa arca tinha o cajado de Arão, o maná e as tábuas da lei. Cada um com um significado diferente. As tábuas da lei significavam que agora, para nós, nos dias de hoje, nós não precisamos viver sobre a lei que matava, a lei do pecado. Agora nós podemos viver debaixo da lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus. No cajado de Arão, um galho seco, um pedaço de madeira seco, né, que agora florescia. E isso significa, e eu gosto muito de Isaías 53, lá no versículo 2, quando diz que de uma terra seca brota um renovo. O que significa? Significa que de um lugar que não possa ter vida, a vida brota, que é Cristo. De um lugar que não tem mais jeito, você vê a vida brotar. Isso é lindo demais. E tinha também, dentro dessa arca, o maná, que a palavra de Deus diz que aqueles que estiveram no deserto morreram comendo maná. Mas agora nós temos o pão da vida. O maná é o pão que desceu do céu, onde nós teremos uma vida farta, abundante e que nunca morreremos, teremos uma vida eterna. Então tudo isso nesses dois anjos, um sentado à cabeceira do túmulo e o outro sentado aos pés, faz nos lembrar de tudo isso, que esta arca, quando esteve diante do Rio Jordão, abriu o Rio Jordão para que eles pudessem passar. Que essa mesma arca que estava diante das muralhas de Jericó, elas não resistiram. Elas ruíram diante dessa arca. E essa arca significa hoje Jesus. Não mais os anjos olhando para dentro dela, para a glória que estava dentro da arca, mas agora contemplando Maria. Agora eles olhavam para fora, porque agora Jesus não está mais dentro dessa arca, mas dentro de nós. Quando eles falavam com Maria, "Por que choras?", eles estavam, na verdade, dizendo: Maria, o que estava contido na lei, agora você pode desfrutar na graça de Deus. Então, agora, não mais dentro da arca, mas dentro de nós, dentro de Maria, dentro de todos nós, a glória de Deus sendo manifesta. Era isso que os anjos estavam dizendo para ela e ela não percebeu. Então, a pedra removida, a promessa sendo cumprida, os anjos dizendo para ela: por que você está chorando? Agora você tem vida. Talvez você não perceba,
mas você tem vida agora dentro de você, a vida, meu Deus. E Romanos, se eu não me engano, 8:11, diz que o Espírito que ressuscitou Jesus, ele nos dá vida. Ele habita em nós. Então não temos mais que ter medo da morte, não temos que temer mal algum, porque Jesus nunca mais nos deixará, nunca mais nos desamparará. Nós temos a vitória, nós temos o céu aberto diante de nós, nós temos os anjos ao nosso favor, tudo isso diante de Maria, mas ela não conseguiu contemplar. Infelizmente, ela não teve olhos para isso. Ainda confunde Jesus com o jardineiro. Mas tem um propósito de Jesus nesse jardineiro. Sabe por quê? Porque lá no Antigo Testamento, Adão foi constituído como lavrador da terra. Não havia chovido enquanto o homem não tinha sido criado. Porque Jesus queria, Deus queria que o homem lavrasse a terra. Então, quando naquele momento o jardineiro se apresenta para Maria, era Deus nos orientando que o primeiro Adão não foi aquele que cumpriu a vontade de Deus, que lavrasse a terra como deveria ter sido lavrada. E aí Deus apresenta Jesus numa forma de jardineiro para dizer que agora o segundo Adão veio para fazer aquilo que o primeiro Adão não fez. Grande isso, né? Muito forte isso. Ele se deixa ver como um jardineiro para dizer: o primeiro Adão não cumpriu, mas eu vim para cumprir, para lavrar a tua vida, para cuidar de você, para tirar os teus espinhos, para cuidar de você, para cuidar do jardim que somos nós de Deus. Então ali estava o jardineiro para cuidar da nossa vida, já que o primeiro Adão não cumpriu, o segundo Adão cumpriria. Por isso ele se deixou ver como um jardineiro. É muito forte. Isso fala muito forte ao meu coração. Mas ela não consegue enxergar, continua querendo uma coisa morta, uma coisa que não tinha vida, que era tristeza, angústia e choro, até que Jesus vira para ela e diz: Maria. Quando Jesus pronuncia Maria, ela consegue enxergar e se prostra diante dele, reconhece o mestre, diz Rabone, e ali a gente tem outro grande entendimento, que basta uma palavra de Jesus, só uma. Ele disse Maria, para os olhos delas se abrirem, para ela enxergar a verdade, para ela enxergar que a vitória estava diante dela, que a glória de Deus já a envolvia há muito tempo e ela não tinha percebido. A vitória era de Maria naquele momento e ele a constitui como a porta-voz das boas notícias, das boas novas. E ela é comissionada a levar as boas novas para os apóstolos, para Pedro, para todos os discípulos, que Jesus havia ressuscitado. E aí a gente também tem uma outra visão de que lá no Jardim do Éden, a mulher, Eva, que poderia ter trazido boa notícia em ter resistido ao mal, ela foi porta-voz de uma má notícia que repercutiu até os dias de hoje no pecado, nas transgressões, nas iniquidades. E ali, aproveitando aquele momento, já que o jardineiro, que representaria Adão, na forma que ele não cumpriu, agora com Maria Madalena vem representar aquilo que Eva não cumpriu. Ela foi levar agora, Maria Madalena, o que Eva não levou. A boa notícia, a boa nova. Jesus ressuscitou. Está vivo entre nós. Essa é a grande notícia para você hoje. Que você tenha seus olhos espirituais abertos. Que você veja lá desde o início, para que tanto sofrimento, para que tanta angústia, para que tanto choro, tanta dor. A pedra já foi removida há muito tempo. A vitória é sua, o céu já desceu, os anjos estão diante de você, perguntando para você por que você está chorando. E quem está diante de você? O jardineiro, o Jesus, o que cuida, o que poda, o que nos limpa, o que lavra a nossa terra, está vivo diante de você e te dá uma palavra. Ele também pergunta para ela, por que você está chorando, Maria? 2 vezes, pelos anjos e por Jesus. Por que choras?
Por que você está chorando? Você tem todo o céu aberto a teu favor. Jesus está diante de você agora, eu tenho certeza disso. Jesus está diante de você dizendo, porque choras? A vitória é sua, contemple o céu aberto e desfrute da glória de Deus. Seja um porta-voz de Cristo. Vai anunciar o grande milagre da tua vida, a realização dos seus sonhos, a vitória diante de você. Anuncie para todos que você tem Cristo dentro de você, que Ele está vivo e que Ele supre todas as suas necessidades em glória. A vida está diante de você. O Espírito que ressuscitou Jesus habita em você. Você tem vida e vida abundante. Olha, nós estamos na Avenida Governador Roberto Silveira, 1560. Lá tem um estacionamento grande esperando você, todo conforto. Eu tenho lá, junto comigo, me ajudando muito, pastores, eu tenho obreiros, eu tenho evangelistas, eu tenho professores qualificados para dar a você todo o conforto que você precisa para que você possa ter os seus olhos espirituais abertos. Nós estamos lá esperando, aguardando você de todo o coração. Conte conosco. Eu precisava que você agora, nesse momento, se você gostou dessa mensagem, que você desse um like ayzinho, aperta essa mãozinha aí, se inscreva no nosso canal, tem um sininho, esse sininho, se você clicar nele, você vai receber todos os nossos cultos, a informação de que há uma nova mensagem para você. Eu vou repetir para você, Avenida Governador Roberto Silveira, 1560, Jardim Ouro Preto, Nova Friburgo. Venha, nós estamos aguardando você na quarta-feira, às 19h30, na quinta-feira com uma reunião de oração abençoada às 19h30, domingo pela manhã às 9h30 da manhã e à noite às 19 horas, todo esse corpo de obreiros, de pastores, de professores, de evangelistas estão aguardando você com muito carinho. Venha, nós estamos te aguardando. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.